vocês? Espera aí, a aula já vai começar. Eu tô aqui no começo do vídeo para avisar que a nossa videoaula dessa semana não vai ter a minha webcam, somente os slides. E qualquer dúvida que vocês possam ter, me procurem no WhatsApp ou deixem aí nos comentários, que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Por enquanto é só, fiquem com a aula, espero que gostem e fui! Turma, então essa semana nós sairemos do Oriente Médio, onde nós aprendemos sobre os mesopotâmicos e sobre os egípcios, e faremos uma viagem histórica para a América. No capítulo 5 nós iremos aprender sobre os povos do continente americano, mais especificamente sobre 3 desses povos, que são os maias, os astecas e os incas. A imagem que abre o capítulo é essa que vocês estão vendo aí na tela. E ela retrata mulheres vestidas em trajes tradicionais incas, durante parte do Inti Raymi, que é uma festa de celebração ao deus Sol. E sim, os incas eles eram politeístas. Então, assim como os mesopotâmicos, os egípcios, eles acreditavam em vários deuses. Acompanhe comigo na apostila a leitura do trecho introdutório sobre o capítulo. Astecas, maias, incas. Você já ouviu falar sobre algum desses povos? Eles habitaram o continente americano há milhares de anos e formaram grandes civilizações. Nesse capítulo vamos conhecer mais sobre como esses povos se fixaram no continente e também sobre sua cultura e seus costumes. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a civilização maia. Portanto, eu adianto 2 importantes aspectos que vocês precisam no final da aula terem compreendido. O primeiro é sobre a formação da civilização maia e o segundo é sobre as características culturais deste povo. Se ficar alguma dúvida, pessoal, me procure ou deixe uma mensagem nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então, bora para a aula. Eu vou começar a aula de hoje revelando um segredo. Não foram os europeus que descobriram o continente americano. E pessoal, Pedro Álvares Cabral, ele não descobriu o Brasil, ele invadiu e eu posso provar. A América, ela passou a ser povoada há milhares de anos, entre 11 e 50 mil anos atrás. Diversos povos se estabeleceram no nosso continente, organizando-se em pequenas aldeias ou em comunidades mais complexas, que chegaram a se tornar grandes impérios. Os povos nativos da América, eles tinham os mais diversos costumes, línguas e maneiras de se organizar politicamente e socialmente. Para quem tem a apostila, observa lá o mapa da página 278 e ao lado tem alguns quadros trazendo umas informações sobre as civilizações que habitavam desde o norte até ao sul da América. Muito antes da chegada dos portugueses, o atual território do Brasil foi habitado pelos indígenas tupis. A maior parte se concentrava ali na faixa litorânea do país. O cultivo e a caça era o principal meio de subsistência dessa civilização. Além disso, turma, eles construíram grandes aldeias e algumas dessas aldeias elas chegaram a ter mais de 3 mil pessoas. Seguinte, para um pouquinho o vídeo e vai lá na página 278 e faça a leitura dos outros quadros que tem lá, que mostra, que descreve, né, um pouco sobre outras civilizações que habitaram o continente americano. Para quem não tem a apostila, pode acompanhar aqui pelo vídeo. Então vou esperar vocês irem lá ler. Pronto, leram? Posso continuar? Então bora. Entre os séculos 3 e 10, turma, os maias eles vão se estabelecer na região onde atualmente se localizam países como a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. Observe o mapa do slide. Essa área em verde que vocês estão vendo no mapa da direita é a área que corresponde à região ocupada pelos maias. E aqui na esquerda tem um mapinha que mostra, né, ampliado onde se localizava essa civilização. Olha ali, ó, tem parte do México, tem a Guatemala, tem El Salvador, Honduras. A civilização maia é conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana avançada, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais que eram utilizados para diversas atividades, como o comércio e os rituais religiosos. Essas cidades elas formaram cidades-estados, pois eram independentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas possuíam leis e governos próprios. Entre elas se destacaram as cidades de Mayapã, que é essa primeira que vocês estão vendo na imagem, a de Tikal, que é essa segunda que vocês estão vendo aí no slide, e a de Chichén Itzá, que é essa última que vocês estão vendo aí no slide. O poder político nas cidades maias era exercido por um líder religioso considerado pelo povo como representante dos deuses. E os maias, eles também eram politeístas, eles também acreditavam em vários deuses e deusas. Turma,
A civilização maia ela desenvolveu conhecimentos nas mais diversas áreas, como na astronomia, na matemática e na arquitetura. Vocês querem um exemplo? Ó, saca só. A pirâmide que vocês estão vendo aí no slide, ela recebe o nome de El Castillo. Falei com sotaque, hein? Se rir vai ficar com zero, já sabe. Ela é formada, essa pirâmide, ela é formada por várias plataformas quadradas superpostas. Em cada lado dessa pirâmide existe uma escadaria com 91 degraus, totalizando 364. Somando-se a esses, o degrau único que existe na entrada do templo, temos 365 degraus, que é exatamente o número de dias do calendário maia e do movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Então perceba como que a astronomia ela está ligada ali com até a arquitetura de seus edifícios. Ainda sobre os seus feitos, os maias eles elaboraram um sistema de número que facilitou as atividades cotidianas, por exemplo, as trocas comerciais. Nesse sistema, os algarismos eles eram representados por meio de símbolos como um ponto, uma barra horizontal e uma semente, que representava o zero. Veja a imagem que eu coloquei no slide para vocês. Ó. O número 0, então, ele é representado por uma semente. O número 1 por um ponto. O número 2, 2 pontos. Daí depois lá no número 5 é uma barra. O 6 é um ponto e uma barra, porque é 5 mais 1 que dá 6. E assim por diante. Os maias também desenvolveram um sistema de escrita formado por cerca de 800 sinais, que podiam representar sons, ideias ou objetos. Os símbolos eles eram elaborados por escritores especializados, que vocês já conhecem muito bem. Eles eram chamados de escribas. Os registros eles eram feitos em rochas ou em um conjunto de folhas que depois de preenchidas eram unidos por uma costura, formando uma espécie de livro. Então, observem na imagem, essa que está na direita. Ele é um códice maia, né? Teria esse conjunto de folhas que depois eram unidas por uma costura e viravam uma espécie de livro. Aqui na esquerda a gente tem nessa imagem, dentro de um círculo, a gente tem um escriba ali fazendo a escrita maia. E essa escrita, ela tinha, além de ter a função de comunicar, ela possuía um caráter sagrado. Então por isso que os escribas eles dedicavam um tempo para aprimorar suas mensagens por meio de símbolos ricamente detalhados. Pessoal, então a nossa aula de hoje acabou. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês possam ter, não deixem de me procurar. Eu vou tentar ajudar da melhor forma possível. Na semana que vem eu volto para falar sobre os astecas e sobre os incas. Então quem quiser ir pesquisando, vendo alguma coisa sobre eles, também fiquem à vontade. Por hoje é só. Valeu, falou, fui!